2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do verso 1 até o versículo 6. E mantenham suas Bíblias abertas, porque nós vamos discorrer um pouco sobre esse capítulo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Amém. Irmãos, Paulo era um apóstolo verdadeiro, porque ele tinha todas as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Nós vivemos um momento na igreja atual, no qual é comum sabermos de ministérios que têm como prática a ordenação de apóstolos, ou denominações que possuem os seus auto-intitulados apóstolos de Cristo. Em geral, a população cristã, no modo geral, num bom número, essas pessoas têm aceitado este movimento chamado de renovação apostólica e têm aceitado também seus líderes, que são, entre aspas, apóstolos, profetas ungidos e bispos e por aí vai. Então, esses apóstolos, muitas pessoas têm aceitado esse tipo de coisa, desconhecendo, porém, os critérios bíblicos para que uma pessoa fosse ordenada naquele tempo da igreja primitiva ou intitulada de apóstolo. Então, nós vivemos momentos dessa natureza. Um momento de grande confusão doutrinária com relação a isso, de grande indefinição doutrinária com relação a essas coisas. Então, infelizmente, o título de apóstolo virou moda. Todo mundo hoje abre uma igreja em qualquer esquina, em qualquer bairro, e se auto-intitula de apóstolo ou de bispo e vai liderar ali sem... Nós tivemos recentemente um contato que eu tive com alguém que se denominava de pastor e disse que era pastor de uma igreja, cujo nome da igreja era Igreja Apóstolo, não sei lá de que, era um nome tão comprido que era difícil de decorar. Então nós estamos vivendo, porque isso virou moda. E esse cargo, o cargo de apóstolo ou de pastor, caiu na banalização e na futilidade das pessoas. E isso termina com a introdução de um falso conceito daquilo que a Bíblia chama ou denomina de pastor ou de apóstolo. E estabelece o falso como se fosse verdadeiro, atraindo pessoas para si sem nenhum conhecimento bíblico. Mas, na verdade, o que essas pessoas desejam não é serviço à obra de Cristo, mas eles buscam dinheiro, fama, promoção ministerial
e a divinização pessoal, atraindo para si a autoridade, ou toda a autoridade, que, na verdade, nunca foi a eles atribuída ou dada por Deus. Então, são muitos apóstolos, entre aspas, que se levantam na atualidade, principalmente no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, de regiões de costumes diferentes, até de sotaque diferente, de palavras diferentes. Então, esses homens, eles encontram um campo fértil nessa seara evangélica brasileira. O Brasil é um país... Então, como é que eles se manifestam? Eles, para atrair as pessoas, eles se manifestam apresentando curas, milagres, divulgando coisas mirabolantes que eles mesmos não fazem e jamais podem fazer. Então, eles abrem igrejas como provas de veracidade do seu ministério, para dar autenticidade ao ministério apostólico que eles exercem. Eles fundam igrejas, criam igrejas, para que tenha, através da igreja, seja reconhecida a sua autoridade e o seu ministério. Mas será que a Bíblia requer isso para que nós possamos, ou para que o crente possa definir um apóstolo? Ou será que a Bíblia ela se restringe, mostrando que essas coisas, esse comportamento é de mera superficialidade? Será que basta curas e crescimento denominacional para entendermos uma atuação verídica do que seja um apóstolo? Há também um movimento hoje chamado de neoapostólico. E esse movimento ele dá a alguns líderes o título de apóstolo. Então, a questão bíblica que se levanta e que deve ser levantada é: será que hoje esses homens que estão aí exercendo essa função de apóstolos, será que eles são como os apóstolos do Novo Testamento, lá de Atos, do livro de Atos, do início da igreja? Quais são as credenciais que eles apresentam? Será que eles apresentam as mesmas credenciais daqueles apóstolos? Aquelas características, aquelas exigências que a Bíblia faz para que eles sejam apóstolos? Mas é claro que não, a resposta é sempre um não para essas coisas. Então, nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo, ele mostrou que a coisa é bem diferente. Quem primeiramente usou o termo apóstolo nas Escrituras foi o Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 6, versículo 3, e ele aplicou esse termo exatamente para os 12 apóstolos. Por que esses homens não são considerados apóstolos? Primeiro, porque eles não têm as credenciais apostólicas. Quais são essas credenciais? A credencial, as qualificações, as exigências para que um crente naquela época fosse escolhido apóstolo. Primeiro, era ser chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Todos eles foram chamados. Jesus saiu chamando um a um e os denominou de apóstolos. Como ele chamou a Paulo no caminho de Damasco, e disse a Paulo: eu te mostrarei o quanto deves padecer pelo meu nome. Então, ser chamado é ter autoridade do Senhor Jesus Cristo para operação de milagres, naquela época específica, para expulsar demônios, para curas. Era uma das credenciais. Também receber inspiração do Espírito Santo de Deus para escrever as Escrituras.
para escrever as epístolas, os evangelhos. Então, a igreja ela está fundamentada sobre isso. Por isso que Paulo diz que a igreja ela está fundamentada, ela está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É nesse ensino dos apóstolos e dos profetas que a igreja deve se ater. Qualquer outro ensino fora dessa realidade bíblica é pura heresia, é pura fantasia, é pura invencionice humana. Então os apóstolos também eles tinham autoridade para estabelecer igrejas. Eles não saíam a toque de caixa abrindo uma igreja aqui, outra acolá, não. Havia critérios para que uma igreja fosse estabelecida. Então Paulo, ele enfrentou lá em Corinto esses falsos apóstolos, que se diziam apóstolos, mas não eram apóstolos. E esse capítulo de 2 Coríntios 11, capítulo 11, é uma defesa pessoal que Paulo faz do seu ministério, do seu apostolado. Porque ele recebeu muitas acusações. Paulo recebeu uma carga pesada de críticas descaridosas, e ele defendeu justamente o seu apostolado. Então Paulo ele nos convida a examinarmos as Escrituras e a observarmos o seu ministério. Foi isso também que ele fez com os crentes lá de Corinto, quando ele disse no versículo 1: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Então a palavra suportar aqui significa tolerar, e Paulo usa essa palavra 5 vezes como uma ironia, de forma irônica. Então ele faz uma ironia. Paulo, ele também declara aqui o seu zelo, ou o ciúme, pela igreja, quando ele diz: eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. Vejam o cuidado de Paulo. A igreja de Corinto, para ele, era uma filha que estava noiva e que ele haveria de prepará-la para o casamento, como uma noiva para o casamento, que era justamente a reunião da igreja com o Senhor Jesus Cristo. E esse zelo, Paulo mostra que esse zelo, ele tem 3 coisas para nós observarmos, 3 detalhes nesse zelo do apóstolo. Ele mostra que esse zelo, esse cuidado que ele tinha para com a igreja de Corinto, com todas as igrejas de modo geral, ele se originava em Deus. Ele diz: porque eu zelo por vós com zelo de Deus. O apóstolo Paulo não zelava pela igreja com interesses financeiros, com interesse de dominar os crentes, de exercer autoritarismo sobre o rebanho, não. Ele zelava com zelo divino pela igreja, porque zelo por vós com zelo de Deus. Então o zelo não é um sentimento só nosso. Nós temos zelo com a nossa casa, nós zelamos pela nossa esposa, zelamos pelo bem-estar dos nossos filhos. Então o zelo, ele é um sentimento divino, de Deus pelo seu povo. Quando a Bíblia diz que Deus nos corrige quando recebe por filhos, Ele ama e corrige todo aquele que Ele recebe como filho. Então Ele está tendo zelo, Ele está sendo zeloso, cuidadoso com a conduta do seu povo. Então esse zelo, ele se origina em Deus. E Deus deu também desse zelo que Ele tem para com o seu povo, Ele deu a Paulo, Ele colocou no coração de Paulo esse mesmo zelo, que visa principalmente o bem-estar da igreja. O bem-estar da igreja.
Então é um sentimento divino. O zelo também, em segundo lugar, ele é paternal. Então Paulo se dirige à igreja de Corinto, porque ele na verdade era o pai daquela igreja, aquela igreja havia sido fundada por ele. Então ele se dirige à igreja de Corinto como um pai espiritual dos crentes de Corinto. Lá no 1 Coríntios 4:15 ele diz justamente isso, que tratava a igreja como se fosse o pai espiritual da igreja, e na verdade era. 1 Coríntios 4:15, veja o que ele nos fala. Paulo diz: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Fui eu que gerei vocês. Vocês tiveram conhecimento de Cristo através de mim. Então vocês foram gerados. Lógico, pelo Espírito Santo, né, pela renovação da palavra, mas Paulo se refere aqui a esse zelo, um zelo paternal, e por isso ele amava e vigiava a igreja de Corinto. E ele enfrentava aqueles falsos apóstolos com todas as veras da sua alma, porque ele amava a igreja, como um pai faz com a sua filha ou com os seus filhos. Em terceiro lugar, o zelo ele tem um objetivo. O zelo pela igreja ele não é algo abstrato, sem sentido, algo que não tenha uma finalidade, não vise uma finalidade. O zelo tem um objetivo, o zelo de Deus, o zelo do servo de Deus, do pastor que é fiel, que cuida das suas ovelhas, pela sua igreja, ele tem um objetivo. E que objetivo é esse? O apóstolo continua dizendo aí que, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O zelo é apresentar a igreja pura, imaculada, como diz o apóstolo, sem rugas e sem defeito, diante do Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Então ele deseja apresentar essa igreja com uma noiva virgem, com uma noiva pura, que é. E ele deseja fazer isso e defende a igreja de Corinto em todas as forças do seu coração e da sua alma. Também a Bíblia apresenta Israel, né, o Israel do Antigo Testamento, e a igreja como a noiva do Senhor. Lá em Isaías capítulo 50, verso 1, Ezequiel 16, 23 a 33, o Senhor chama Israel da sua noiva. Então Paulo está preocupado com a igreja. E nós, irmãos, qual tem sido a nossa preocupação com a igreja? Qual tem sido a nossa preocupação com o povo do Senhor, com a igreja que somos nós? Então Paulo ele declara o seu zelo pela igreja e nos conclama justamente a fazermos a mesma coisa. A fazermos a mesma coisa. Então Paulo ele declara o seu zelo ou ciúme pela igreja. Ele está preocupado com a igreja. Os falsos apóstolos eles não se preocupam com a igreja. Eles se preocupam com os seus interesses, com o seu bem-estar. Eles se preocupam consigo mesmo. E quando eles são contrariados, eles se voltam contra aqueles que falam a verdade. Então os falsos apóstolos eles se intrometem na igreja, ou se intrometeram na igreja de Corinto, para pregar heresias. E foi isso que eles fizeram o tempo todo, só pregando heresias. Veja o que Paulo diz lá no versículo 4, quando ele diz, capítulo 11, versículo 4, se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado,
ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente e o tolerais. O que Paulo está querendo dizer? Ora, se vem alguém dizendo, pregando um outro evangelho, um outro Cristo, um outro espírito que vocês não abraçaram, vocês aceitam esse de boa vontade e criticam o apóstolo? Então Paulo está falando sobre isso. Ele está preocupado com a igreja, não quer que a igreja seja enganada. Então Paulo teme a ingenuidade dos crentes de Corinto. Parece que havia uma certa ingenuidade naqueles crentes. Paulo havia passado, eu creio que cerca de 1 ano e 8 meses naquela igreja, pregando o evangelho toda hora, todo instante, e quando ele deixa para ir para as suas viagens missionárias, chega gente, começa a pregar coisa diferente e o povo aceita, demonstrando uma grande ingenuidade na sua vida espiritual. Então, eles criam em qualquer coisa um outro Jesus, um outro Espírito, um evangelho diferente. E essa ingenuidade dos coríntios era aquela mesma ingenuidade que Paulo tratou os Gálatas, quando os chamou de insensato Gálatas. Quando Paulo fala para eles, dizendo que eles haviam deixado o evangelho para seguir a lei. Então Paulo está preocupado com a igreja. E essa preocupação de Paulo pela igreja levou o apóstolo a se dedicar cada vez mais. Quanto mais o apóstolo Paulo via dificuldades, a igreja enfrentando dificuldades, ele se dedicava mais e mais à igreja. Então ele diz para a igreja de Corinto acerca do seu trabalho e dedicação, e o seu foco é provar que o ministério dele é diferente do ministério dos falsos apóstolos. Porque Paulo demonstrou o seu ministério lá na igreja de Corinto, e ele diz que foi com poder. Com poder. Então ele faz algumas comparações com relação àqueles homens, nos seguintes termos. Ele diz, inferior a esses apóstolos, é o versículo 5. Paulo ele tinha uma dificuldade de falar, ele era uma pessoa tímida e tinha dificuldade de se expressar. Os estudiosos da Bíblia são unânimes em afirmarem essa verdade. Então muitos se aproveitavam disso, principalmente os falsos apóstolos, para acusá-lo de covardia, para acusá-lo de que não estava querendo receber a ajuda da igreja por orgulho, né? Por soberba. Ele foi acusado de muitas coisas. Então, ele mostrou que não é de modo nenhum, em absolutamente nada, não era inferior a esses apóstolos. E ele usa um termo sarcástico, né? Um termo... usa de sarcasmo, de crítica a esses apóstolos, chamando de tais apóstolos. Ele usa esse termo para justamente mostrar à igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto fizesse a comparação entre ele e aqueles apóstolos falsos. Então, ele reconhecia que ele não tinha uma boa oratória, e falhava na comunicação verbal com os irmãos. Mas com relação ao conhecimento bíblico, com relação às doutrinas que ele havia recebido, que ele havia aprendido, isso aí ninguém se igualava, nem nunca se igualará a ele. Mas quanto ao conhecimento espiritual, ele estava acima, totalmente acima, a quilômetros de distância de altura desses homens, porque ele não era um orador eloquente, falava bem, mas já havia dado prova de que o seu conhecimento espiritual àqueles irmãos. Ele havia dado prova do seu conhecimento bíblico, do seu conhecimento espiritual,
das Escrituras Sagradas, do Velho e do Novo Testamento. Até aquela época ele sabia de tudo. Não precisava que ninguém ensinasse a ele. Então ele trabalhou de graça para a igreja de Corinto. E nesse trabalhar de graça ele era criticado, porque os outros apóstolos, eles cobravam dinheiro, eles extorquiam os crentes, eles exigiam pagamento de altos salários à igreja de Corinto, e Paulo não aceitou isso. Havia um pensamento grego de que era a cultura grega, fazia parte da cultura grega dominante. Então, os coríntios, com o seu orgulho, né, com a sua empáfia, eles estavam quase desbancando ou descambando para o ensino daqueles homens. Quando eles diziam que Paulo não recebia o dinheiro da igreja, porque Paulo havia tirado dinheiro de outras igrejas, recebido dinheiro de oferta de outros irmãos. Mas Paulo mostra que nada disso era verdade. Ele trabalhou de graça para a igreja de Corinto. Paulo nunca cobrou nada de ninguém, nunca cobrou um centavo. As igrejas o sustentavam. Ele disse: para a minha manutenção, essas mãos, elas foram o meu auxílio. Ele era fabricante de tendas. Nas horas vagas, quando ele não estava exercendo a sua função ministerial, aliás, em momento algum ele deixou de exercer, mas nas horas vagas, nas horas de descanso, ele aproveitava para fazer tendas. Enquanto os falsos apóstolos eram motivados pela avareza e ensinavam para ganhar dinheiro, Paulo trabalhava por amor a Deus, ele anunciava o evangelho gratuitamente, ele recebeu dinheiro ou sustento de outras igrejas para trabalhar em Corinto e jamais foi pesado para aqueles irmãos. Veja o que nos diz o versículo 7. Ele diz: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vós fosseis exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Cometi algum pecado nisso? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir? Ele diz: despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então Paulo é um exemplo para muitos obreiros hoje em dia. Era um homem totalmente despretensioso com relação a finanças. Nós temos visto hoje tanta maldade, né, na vida de determinados líderes, que só pastoreiam a igreja se a igreja pagar X ou Y. É lógico, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário e não debulha, fecharás a boca do boi ao boi que debulha. Mas espera aí, dentre se ter um salário digno e querer extorquir a igreja, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Então Paulo, ele supriu o seu próprio sustento, nada recebendo dos coríntios. Os irmãos da Macedônia levantaram uma oferta e mandaram para ele, porque ele não trabalhava para a igreja nenhuma, não exercia o seu apostolado por dinheiro. Então Paulo, ele alerta a igreja acerca dos inimigos. Paulo, ele exerce o papel de um verdadeiro atalaia, como aquele atalaia lá do capítulo 33, verso 1 a 20 de Ezequiel, quando o Senhor fala a Ezequiel: a ti, ó homem, te constituí por atalaia. Atalaia era aquele guarda que ficava em cima do muro da cidade, prestando vigilância dia e noite, com a trombeta na mão,
para que quando o inimigo se aproximasse, ele tocasse a trombeta, dando o sinal de alerta para que o exército se preparasse e defendesse a cidade dos inimigos. Então, essa figura do atalaia, ela tem muito a ver conosco, com cada um de nós. Nós também somos atalaias. Nós somos atalaias da nossa família, dos nossos filhos. E cada um de nós pode ser constituído em um atalaia, porque cabe a nós defendermos a Bíblia, a palavra de Deus, defendermos a sua igreja dos inimigos da fé. Então ele alerta a igreja acerca do perigo. Lá no versículo 13, ele vem a dizer o seguinte: nós, porém, versículo 13 do capítulo 11, porque os tais são falsos apóstolos. O que é falso? É que não tem a qualidade do que é verdadeiro, né? O que é falso não tem a qualidade do que é verdadeiro. Ele diz, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Fraude é engano. Eles trabalham com engano. Obreiros fraudulentos. Eles enganam, eles mentem, eles fazem toda espécie de artifício para não largar a igreja, não largar os benefícios que eles têm recebido da igreja. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Transformando-se em apóstolos de Cristo. Não são apóstolos, eles se auto-intitulam apóstolos para enganar o povo de Deus. E é uma pena, é uma lástima que muitos têm sido enganados. Então os falsos apóstolos, eles são trabalhadores enganadores, são trapaceiros, são fraudulentos. Eles usam qualquer isca ou estratégia ou método para enganar, para pescar ou prender as pessoas. Qualquer método. Se é para prender as pessoas, para segurar, para garantir a sua posição, ele faz qualquer negócio. Eles se transformam apenas na aparência de apóstolos. Só aparência. Eu sou apóstolo fulano de tal, bispo tal, dão uma entonação na voz. Às vezes falam até fino, mas dão uma entonação na voz para que você se impressione com a sua voz entonada. Então eles usam de qualquer artifício. Eles se transformam apenas na aparência de apóstolo de Cristo. Mas no interior, eles são demoníacos. E são muitas vezes afligidos ou guiados, orientados por demônios. Mas como é que eles fazem isso? Eles imitam a Satanás. Eles imitam o pai deles, que usa a fantasia de anjo de luz. Lá em João 8,44 diz que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E Paulo ele deseja que os crentes de Corinto desmascarem esses falsos apóstolos, porque o fim deles, desses obreiros enganadores, é o juízo de Deus. É o juízo de Deus. É o grande trono branco que irão enfrentar naquele dia, e quando a defesa deles será uma defesa vã, inútil, baseada somente em obras e em coisas que o Senhor nunca mandou que eles fizessem. Mas, Senhor, nós em Teu nome fizemos tantas maravilhas, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós fizemos isto, aquilo outro, mas o Senhor lhes dirá, nunca vos conheci. E esse conhecer, não é o conhecer face a face, à vista, conhecer a pessoa. Esse conhecer aí no grego significa amar. Eu nunca vos amei. Só os escolhidos, irmãos, gozam. Só os verdadeiros vocacionados, só os verdadeiros chamados, gozam do amor de Deus.
gozam daquele bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco te constituís, sobre o muito foste fiel. Palavra do Senhor Jesus Cristo, entra no gozo do seu Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Esses irão enfrentar o juízo de Deus. E os sofrimentos do apóstolo, para irmos caminhando para a conclusão, os sofrimentos do apóstolo, ele passou por muitos sofrimentos. Eu acho que nenhum de nós queria estar na pele do apóstolo Paulo. Vamos ver o sofrimento de Paulo. Ele diz o seguinte: mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí ele vai dizer as provações que ele passou. Ele passa a fazer uma comparação do que ocorreu na sua vida com aquilo que aqueles falsos apóstolos estavam ensinando e praticando na igreja de Corinto. Vejam o que é que ele diz. É o versículo 22. Continuando. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Em trabalho muito mais em prisões. Quantas vezes Paulo foi preso? Em açoites sem medida. Em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Eram umas varas fininhas, amarradas uma na outra, era um tipo de chicote, utilizado pelos romanos para agredir, maltratar. Uma vez foi apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Ele naufragou e ficou como um náufrago no mar, se segurando em alguma coisa, em algum pedaço de madeira do navio que espatifou. Ele diz: uma noite e um dia passei na voragem do mar. Sabe o que é voragem? Voragem é mar bravio, é ondas revoltas. É aquelas ondas que os discípulos de Cristo, quando estavam pescando no mar da Galileia, se depararam com aquela tempestade. Era algo daquele tipo. E ele disse: passei uma noite e um dia na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes. Quantas viagens Paulo fez em lombo de cavalos, em lombo de camelos, cansativa, no sol causticante daquela região quente, deserta. E ele diz: em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores. Aqueles rios eram rios caudalosos por onde ele passava. E havia muitos salteadores naquela região. É como se fossem os piratas, né? E eles se aproveitavam daquela situação difícil, daqueles navegantes, e assaltavam. Ele diz: perigos de salteadores. Em perigo entre patrícios, entre os próprios judeus, ele foi rejeitado. Em perigos entre os gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Eita, irmãos, isso aí é que é a pior coisa que tem. Em perigo entre falsos irmãos. Eu acho que Paulo deve ter considerado o pior dos perigos que ele passou, esse perigo aqui, entre falsos irmãos. Uma coisa mais triste, mais
vergonhosa, mais decepcionante para uma pessoa que age de consciência limpa do que conviver entre pessoas falsas, entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Esse é o apóstolo Paulo. Talvez nenhuma igreja quisesse esse homem para ser seu pastor. Além de todas as coisas, Paulo diz, além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. O que era? A preocupação com todas as igrejas. Esse era o ponto máximo da preocupação do apóstolo. A preocupação com todas as igrejas. Então Paulo se coloca aqui como um verdadeiro ministro de Cristo. Os falsos apóstolos não sofriam por causa da igreja. Ao contrário, eles faziam a igreja sofrer. Porque eles a exploravam com seus intuitos gananciosos. Então Paulo mostra aí a sua autenticidade apostólica, né? A sua autenticidade apostólica. E as suas credenciais de um apóstolo verdadeiro. Nós temos muito que aprender com o apóstolo Paulo. Muito. E se nós quisermos aprender, comece lendo o livro de Atos e depois vá para as epístolas paulinas. Nós vamos ter uma noção do que é um verdadeiro homem de Deus, do que é um homem comprometido com as verdades. E se nós não aprendermos isto através dele, através dos seus ensinos, nós não vamos mais aprender com ninguém, porque os seus ensinos são de Cristo. Então, concluindo, os falsos apóstolos se vangloriavam das suas virtudes, seus status, só queriam o status espiritual, da sua oratória. Paulo não tinha oratória, era uma pessoa simples, mas escrevia muito bem, reconhecido até por Pedro, né? Pedro diz, nosso irmão Paulo, que escreve às vezes coisas difíceis de se entender. Mas Paulo, diferentemente dos apóstolos falsos, ele não se gloria no seu status, na sua posição, mas ele se gloria nas suas fraquezas. E ele diz, no versículo 30, que é o último versículo do capítulo, ele diz o seguinte: é o antepenúltimo versículo. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então ele se gloriava não nele mesmo, mas na sua fraqueza. Porque ele dizia, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Paulo encontrava forças. Paulo tinha uma reserva de energia espiritual muito grande. Porque ele era capaz de refazer, de transformar todo aquele sofrimento em bênçãos de Deus para a sua vida. Por isso ele disse, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Como ele tomou a Cristo como sua testemunha, sabe que não minto. Então, ele trazia no corpo as marcas de Cristo. Ele chegou a dizer, ninguém me perturbe, disse aos Coríntios, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então, ele revela, ele mostra o seu testemunho de vida, que revela a sua identidade de verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus Cristo. É assim, um pouco da vida desse homem. Seria impossível a gente ver tantas coisas maravilhosas na vida de Paulo, somente num estudo de 40 minutos. Então, graças a Deus, porque nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos a verdade nas nossas mãos. Nós temos homens de Deus na nossa igreja,
sem querer jogar confete em nenhum deles, que zelam pela palavra, que são homens dignos, que são pessoas de caráter. Agradeçamos a Deus por isso. E oremos por aquelas igrejas que passam por problemas da ordem da igreja de Corinto. Oremos por aquelas igrejas também que são fiéis, para que elas se mantenham na sua fidelidade a Cristo e à sua palavra. Porque outra coisa não interessa na nossa vida. Não interessa na nossa vida. Nada mais do que gloriarmos na nossa fraqueza, na nossa miserabilidade. Nós somos nada, irmão, diante de Deus. Nós somos considerados como nada diante de Deus. É a sua graça derramada sobre nós, em nossas vidas, que nos dá a condição de sermos novas criaturas. É o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, que nos capacitou para isso. Que o Senhor nos abençoe e que nós estejamos apercebidos. Como diz Pedro, estai, pois, apercebidos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, ou ao derredor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém.